Olá, alunos da terceira série. E aí, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Sobretudo, estejam motivados para essa aula de Sociologia, tá? Eu sou o professor Denilson. É um prazer, é uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los nesse momento de aula, nesse momento de aprendizado, nesse momento de reflexão. Você sabe que o conhecimento é muito importante, ele transforma a nossa vida, e o nosso tema hoje é um tema muito importante, né? Tem a ver com o nosso dia a dia. Nós vamos falar do poder e política no Brasil. Olha aí, um tema bastante interessante de a gente estudar, refletir e ver como é de fato a política no nosso país, como é que acontece, ver a questão como é que se dá de fato na prática, tá? Muita coisa você até já sabe, né? Que a gente discute muito isso nas aulas, quando a gente trata de filosofia, de sociologia, de vez em quando a gente está tratando dessas questões. Então veja como é muito fácil, posso dizer assim para vocês, entender a sociologia, até mesmo a filosofia, porque ela trata de situações que têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vivência. Até porque a gente vive numa cidade grande, a gente vive numa sociedade complexa, tá? A gente vive em grupos e a gente precisa entender como essas coisas de fato funcionam. Então, se empenhe nessa aula, assista a videoaula até o final, e qualquer dúvida, no final você vai ter a possibilidade de fazer perguntas, interagir com o professor, e assim a gente poder adquirir de fato o conhecimento, o aprendizado, que é o mais importante, que é o nosso objetivo maior, fazer com que você, aluno, compreenda bem as temáticas, os assuntos que estão sendo trabalhados. Livro volume 9. Então você vai encontrar esse conteúdo da aula de hoje aí no material didático de vocês. Assunto: poder e política no Brasil. Aí você vai encontrar também aí da página 14 a 16, certo? E é um assunto, como já falei, muito importante, né? Vai se tratar da nossa realidade, tá? Da nossa realidade brasileira, do nosso país, e vamos ver o que temos aí, ok? Turma, é muito importante a gente sempre relembrar a aula anterior, né? Para poder entender a aula atual. Então, nesse momento, a gente vai relembrar alguns tópicos importantes da aula anterior, ok? Então, na aula anterior, nós refletimos sobre tudo em relação ao poder, né? Essa palavra tão pequena, mas com grande poder, né? E a gente vai entender a questão do conceito. A palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, tá? Com o objetivo de atingir alguma vontade, um benefício de um grupo ou indivíduo, tá? Então, tá aí a questão do conceito de poder, uma capacidade de agir com o objetivo de conseguir, de atingir algo, não é verdade? Então, na verdade, isso é muito inerente a cada pessoa. Você de certa forma usa o poder, porque você tem o poder, tá? Você tem o poder de estudar, de focar nos estudos, tá? O poder de fazer uma boa atividade, o poder de exercer de fato essa habilidade que é próprio do ser humano. Por exemplo, você pode pensar assim: eu quero realmente me tornar um aluno virtuoso, quero ser um aluno nota 10, um aluno que realmente que estuda, que corre atrás do conhecimento. Então você tem o poder para isso. Você vai desenvolver essa habilidade no sentido de que você vai organizar seu material, vai organizar o seu tempo, tá? Vai organizar suas pesquisas. Você tem poder para isso. Muito boa, né? Esse conceito. E também
tem um poder em relação ao outro. Em relação ao outro. Você talvez tenha um poder sobre o seu irmão mais novo, de certa forma. Você tem um poder em relação ao seu animal de estimação. Você organiza, dirige a vida dele do jeito que você imagina, do jeito que você pensa. Então, o poder também vai nessa perspectiva de que a gente tem um poder que ele é inerente a todo ser humano e que esse poder também ele vai crescendo na medida que você vai adquirindo outras responsabilidades, podemos dizer assim, ok? Vamos avançar. Várias formas de exercício do poder. São numerosas formas de exercício do poder. Podemos citar três predominantes. Então, três formas de poder que predomina na sociedade, que faz parte do nosso dia a dia. Tá? Isso é só para relembrar, reavivar algumas ideias da aula anterior, ok? E vai ser fácil e rápido. O poder econômico, consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedade. Tá? Realmente, o poder econômico numa sociedade capitalista como a nossa, e de fato ele tem um poder muito grande. Tá? Tanto que se diz, quem tem o dinheiro tem tudo, menos a salvação. É assim que a gente ouve no dito popular. Então, porque de fato o dinheiro ele dá poder ao indivíduo de fazer muitas coisas. Então, ele de fato predomina na nossa sociedade. A gente pode até pensar assim que a gente não vive sem o poder econômico, sem o dinheiro, Se falta esse poder, você pode até passar fome, tá? Então veja como esse poder ele é muito presente no nosso dia a dia, tá? E é nessa perspectiva também que nós vamos discutir a política no Brasil, tá? A política no Brasil, os nossos representantes políticos, realmente eles têm o poder para quê? Proporcionar ao cidadão as melhores condições de vida, a cidadania de fato. Tá? Eles têm um poder, eles foram delegados a isso, o povo o elegeu para nos representar e trabalhar pelo bem comum. Muito bom isso, E em relação ao poder econômico, o governo tem o poder de realmente de fazer chegar na mão das famílias, na mão do povo, esse poder econômico, poder as pessoas terem condições de ter o sustento, o pão de cada dia. Olha como isso é interessante, Depois nós temos o poder ideológico, que consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias. Gente, isso aqui é de extrema importância, poder ideológico. É como se fosse uma inverdade, e de fato é capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que produzam determinado modo de perceber o mundo. Então, sobretudo os meios de comunicação de massa, as propagandas, sobretudo em relação à propaganda, esse poder ideológico é muito presente. Você vê sobretudo nos comerciais. Venha comprar, o preço tá bom, tá em promoção. Mas você perceber uma coisa, que os comerciais, as propagandas de modo geral, nunca perguntam se você está empregado ou não. Nunca perguntam se você tem dinheiro ou não. Não interessa. Eles só fazem aquilo que interessa. Por isso que estudante, acadêmico, posso até falar assim, pessoa que pesquisa, que lê,
precisa desenvolver essa habilidade da percepção crítica em relação a esse poder, porque esse poder de fato existe na sociedade e ele é muito presente e ele é, podemos até dizer, formador de opinião. É comum a gente dizer assim, eu vi no comercial, eu vi na televisão, eu vi na internet. E, de fato, exerce um poder, por isso que a gente precisa ter muita cautela, uma visão de fato crítica. Quando eu vi certas propagandas, certas notícias, a gente desconfiar. Na filosofia e na sociologia, esse verbo ele deve ser muito presente. Não ir aceitando logo de primeira, como se diz, mas desconfiar e refletir sobre tal notícia, tal ideia, porque muitas ideias influenciam, você sabe muito bem, influenciam muito a vida das pessoas, a visão de mundo das pessoas. E outro detalhe importante para exemplificar isso, a questão das fake news, né? Como isso é um mal na sociedade, como isso prejudica a vida da sociedade. Uma mentira e ela é espalhada assim nas redes sociais de forma muito rápida e influencia. Então, olha aí o que eu falei, cautela, ver bem a notícia, para poder não passar uma mentira, uma coisa ruim que vai influenciar a vida das pessoas. O poder ideológico vai nessa perspectiva, tá? Espero que você tenha de fato compreendido. E depois tem o poder político, refere-se à possibilidade de uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. De fato, o poder político tem essa possibilidade, tem essa força de exercer, fazer acontecer o que eles determinam, ok? Daí vocês estão acompanhando, o poder político decidiu quem vai tomar as primeiras doses da vacina. Ele definiu as prioridades, tá? Então, tá aí um bom exemplo para vocês entenderem bem essa questão do poder político. Então, eles definiram e, de fato, assim está acontecendo da forma como eles definiram, tá? Por isso, o cara jovem, o cara aluno, é muito importante, vocês já estão, né, daqui mais uns dias ou um tempo, ou muitos de vocês já até votaram, perceber, conhecer bem quem você vai depositar o seu voto, porque, como se diz, né, o voto não tem preço, tem consequência, e a consequência do nosso voto vai passar pelas decisões políticas. Olha como isso é importante. Naquela pessoa que nós depositamos nosso voto, depois de um tempo ele vai estar tomando decisões que nós vamos sofrer as consequências. Muito importante isso, né? Muita atenção. Isso aqui serve para prova, serve para vestibular, mas também serve para nossa vivência, serve para nossa vida. Ok? Então vamos avançando. Poder e política no Brasil. Agora de fato nós chegamos no nosso assunto, né? O Estado detém o poder. Aqui o Estado, eu falo Estado, país, Brasil, tá? Estado. Ok? Observação. O Estado não muda, o Estado ele é permanente. O Estado brasileiro, país, ele é permanente. O governo muda de 4 em 4 anos. Isso aqui é só uma observação, porque muitos alunos e muita gente realmente confunde. É uma observação simples, mas vale a pena fazê-la, tá bom? O Estado é uma estrutura de poder e uma organização burocrática. De fato, o Estado brasileiro tem uma estrutura e é necessária, muito necessária.
tem que ter uma organização, tem que ter uma burocratização em relação às normas, condutas, às leis, tá? A burocracia nesse sentido é que ela não é ruim, ela faz parte da organização, da estrutura do país. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Como organização burocrática, o Estado pode ser dividido em três partes, que a gente vai ver agora e vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Setor governamental são as agências decisórias, administrativas e reguladoras, tá? Que tem certo poder de decidir as coisas do ponto de vista da administração pública. Você sabe que o nosso dia a dia, a nossa vida em sociedade, ela está muito ligada a esses setores, a essas organizações, tá? Porque é a nossa política, tá? É a nossa política. Depois tem um setor produtivo, empresas públicas como a Petrobras, a Caixa Econômica e outras, tá? Que garantem ao indivíduo um serviço, possibilita ao indivíduo certos serviços. E está muito ligado também à estrutura, né? Como eu já falei, está falando de estrutura do governo, está ligado à estrutura do país. Depois tem o setor financeiro, os bancos controlados pelo governo. De fato, o governo ele controla tudo, tá? Não controla só o setor financeiro, mas aqui tá enfatizado o setor financeiro, mas o governo ele controla tanto as empresas públicas como as empresas privadas. Então a gente não escapa, digamos assim, do governo. A gente não pode dizer assim, não tem nada a ver com o governo, não vou participar. Você pode até escolher às vezes não participar, mas as consequências da decisão do governo, das políticas, você vai sofrer, ok? Muito importante esse dado aí, essa informação. Esplanada dos ministérios, tá aí, ó. Representa o que para vocês? Os poderes, né? Os poderes do país. Tudo que acontece, politicamente falando, no nosso país, passa pela esplanada dos ministérios. As decisões mais importantes passam por aí. Então veja que é uma potência. E aqui eu enfatizo novamente, muito cuidado em escolher os nossos representantes, porque eles vão fazer uso do poder e de acordo com a conduta deles, de acordo com a boa ou má fé deles, eles vão agir e a consequência todo mundo vai sofrer, ok? Muito bom, muito importante essas informações. Agora a gente vai passear um pouco pela história, de acordo com o nosso livro. A partir de 1990, teve início um grande processo de privatização das empresas do Estado brasileiro. Veja aí, a gente pode ver essas informações do ponto de vista positivo e negativo, tá bom? Aí tem o que significa de fato privatizar. Privatização é fazer com que uma empresa que pertence ao setor público, passe a pertencer ao setor privado, passar para uma empresa particular a gestão de um bem público, por exemplo, transporte, luz, água, energia, tá? Vocês sabem que esses bens públicos, aqui, sobretudo aqui no Amazonas, acho que em todo o país, quem faz esse serviço é a empresa particular. O governo delega, vamos entender dessa forma, uma empresa para prestar serviço à sociedade. No caso aí de transporte,
Aqui em Manaus tem várias empresas de transporte, empresa que cuida da água e cuida da energia, certo? Uma ideia importante que alguns críticos dizem: quando o governo privatiza, contrata uma outra empresa, uma empresa particular para fazer o serviço que é dele, ele só está dizendo que ele é incapaz de realizar tal serviço. Então, é algo para se pensar. Será que de fato é isso? Você sabe que a máquina pública, a estrutura pública do país é muito grande. Então, em algum momento, o poder público vai precisar do serviço de empresas privadas, tá? E aí fica a ideia: será que de fato é bom ou ruim? Partindo desse princípio de que muitas vezes o poder público ele contrata uma empresa privada para prestar o serviço que é dele, e os críticos dizem que ele está fazendo isso porque ele é incapaz de fazer o seu próprio serviço. Mas devo dizer também que é legal, é constitucional. O poder público tem o direito de fazer isso, ok? Vamos prosseguir? A quantidade e tamanho das empresas privadas demonstra a extensão, olha só, a extensão da máquina de governo que o país havia alcançado. Isso já a partir de 1990. Então, realmente o país chegou a uma estrutura muito grande que precisou do serviço das empresas particulares, das empresas privadas. Tá? Isso porque, gente, o Brasil, como vocês sabem muito bem, é um país muito grande, tá? Muito grande. Então a gente até fala, algumas pessoas falam, a gente pode até realmente entender dessa forma, que no Brasil não existe só um Brasil, existe vários Brasis por conta da sua extensão, por conta da sua grandeza. Por isso a estrutura organizacional, a estrutura política, ela se torna muito grande. Por isso dá-se a necessidade do governo contratar algumas empresas privadas particulares para exercer o serviço que é dele, ok? Que essa ideia fique bem clara para você, meu caro aluno, minha cara aluna. Vamos prosseguindo. As classes sociais eram agentes de mudança até o século XX. Classes sociais, aí é um termo muito importante. E de fato, as classes sociais exerceram, historicamente falando, relacionado ao Brasil, exerceram um poder de mudança muito grande, porque faz pressão diante do governo. Você sabe que o povo organizado, o povo unido, ele faz a mudança acontecer, como já aconteceu na história do nosso país, tá? Então veja como as classes sociais são agentes de mudança, são protagonistas, tá? Quando a gente quer a mudança, a gente vai esperar que o governo faça as mudanças. Ele pode até fazer, mas pressionado pela população. Isso é um dado importante, né? Após a Revolução de 1993, o Estado passou a agir no sistema produtivo. Olha como eu falei para vocês, o Estado, enquanto uma estrutura de poder, ele age em todos os setores e agiu, no caso aí, no sistema produtivo. Tá? Você sabe que logo no início, a partir de 1930, tá, pessoal? Desculpa, 1930. Nesse momento da história, o país ele era agrário, vivia a partir da sua produção, tá? Da sua produção. Isso é muito importante a gente frisar isso aí. E o tempo passa, a história vai acontecendo, as coisas vão evoluindo. Na década de 1950, tornou-se promotor e ator da industrialização.
De um país produtivo se tornou um país industrializado, com as máquinas, as empresas produzindo bem de consumo e tudo mais. Tá? O país, então, se tornou o setor produtivo, o setor da indústria cresceu bastante. Isso é importante a gente frisar. Aqui a gente está só vendo um pouco da nossa história, ok? E essas informações, acredito que você até em algum outro momento já estudou, já teve essas informações. Mas como é sociologia, a gente está sempre estudando a vida em sociedade, no caso aqui, a vida política do nosso país, Brasil. Superconcentração de poderes. Tá? Déficit demográfico são instituições que não cumprem os princípios da democracia. Então, infelizmente, no Brasil, do ponto de vista da história e até atual, se a gente for fazer uma análise mais profunda, de fato é isso mesmo. As pessoas centralizam o poder, sobretudo as pessoas que estão ligadas à área que tem o poder de decisão, sobretudo no sentido econômico, e, de certa forma, centraliza o poder na mão de poucas pessoas, e essas pessoas fazem o que bem entendem, visando somente os seus interesses. Por isso que a gente fala déficit demográfico, porque em alguns setores há evolução, mas em outros não. Tá? O que acontece é o que? É o enfraquecimento da democracia. Nesse momento, o controle da liberdade política. Tá? Então veja que em alguns momentos da nossa história, de fato, houve mesmo essa falta de participação democrática num país. Em muitos momentos o povo não tomava as decisões. Quem estava no poder tomava as decisões visando seu próprio interesse. Tá? Em termos gerais, isso que aconteceu. Por isso que a gente fala superconcentração de poderes, certo? Arena política, outro termo que a gente precisa compreender, refere-se à delimitação do campo, do ambiente, onde se tomam decisões políticas, por isso que eles chamam de arena política. O poder é concentrado em algumas esferas e lá eles tomam o poder, por isso que tomam as decisões, por isso que eles chamam de arena política, ok? E aí o autor do livro vai colocar as gramáticas políticas, que são as gramáticas que são o corporativismo, é uma forma de participação dos profissionais, empresas participarem do processo de tomada de decisões políticas públicas. Então, exige-se mais participação dos profissionais que estão ligados às empresas, ao trabalho. Então, aqui está mais falando em relação ao trabalho, que os trabalhadores têm que participar mais, têm que exigir mais para ter melhores condições de salário, até mesmo de vida, ok? O clientelismo é um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessões de benefícios públicos em relação aquilo que a gente fala de benefícios para a população, trabalho, renda, segurança e tudo mais. O insulamento burocrático é o processo de proteção do núcleo técnico do Estado contra a inferência oriunda de outras organizações. Tá? O universalismo de procedimentos corresponde à burocratização das rotinas administrativas,
cuja marca é o impessoalismo, né? Isso é um dado importante que vale a pena a gente enfatizar aqui. Você é contratado por uma empresa, você precisa, sobretudo empresa pública, setor público, você precisa fazer aquilo que está determinado em lei. Tá? Exemplo, para a pessoa exercer um cargo público, atualmente ela precisa passar em concurso público ou prestar serviço para a empresa. Não pode qualquer cidadão, qualquer pessoa que já está lá trabalhando no setor público e, no caso dos representantes políticos, e contratar o irmão, a irmã, um colega para trabalhar. Se isso acontece, é errado. Então, o servidor público precisa agir de forma impessoal, de acordo com a lei. Muito boa essa informação, essa aula. Espero você ter compreendido. Eu agradeço muito a participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do professor Denilson.